Bom dia, quero saudar a todos, meus irmãos, Igreja do Senhor, na paz do Senhor. Irmãos, eu queria aproveitar esse momento diferenciado que nós estamos vivendo, né, onde a igreja não pode parar e nós precisamos dar continuidade à obra de Deus. Então, por isso eu trouxe mais uma mensagem da Palavra de Deus nessa manhã. Talvez alguma coisa incomode, né, durante a mensagem aqui, porque é de dia, de vez em quando passa carro aqui atrás, barulho de ferramenta, mas vocês não se incomodem, tá? A gente vai continuar aqui e, para início, eu já quero informar que a nossa ideia aqui é que essa mensagem não passe de 15 minutos. Então, vou me esforçar para isso e conto com a presença de Deus e com a ajuda dos irmãos aqui nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, eu quero te pedir, meu Senhor, nesse momento, que Tu nos ajude, meu Deus. Nesse momento difícil em que as pessoas estão sofrendo, precisando de ajuda, precisando do nosso Jeová Rafa, o nosso Deus que cura. Senhor, abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos, as pessoas que têm sido acometidas, Senhor, por esse vírus, mas tudo, meu Deus, nós colocamos, Senhor, acima de tudo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Senhor, transforma aquele coração duro que precisa ser transformado. Fala conosco, nos abençoa, meu Pai. Nos dê, meu Senhor, a Tua palavra, alimento para a nossa alma. E por isso nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu gostaria nessa manhã de fazer aqui um comentário, uma mensagem, falando a respeito de um problema que tem nos acometido. Aí alguém vai pensar assim, não, ela vai de novo falar de coronavírus. Não, o assunto aqui hoje não é coronavírus. Eu queria comentar com a igreja a respeito de um problema que Jesus falou e que já nos deixou bem alertados quanto a isso. Na palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 24, ele vai falar a respeito de uma situação que nós estamos vivendo nesse momento. O amor de muita gente está se esfriando. Esse é o nosso assunto. Embora eu não vou nem abrir aqui em Mateus 24, nossa referência aqui é outra, mas só para os irmãos terem uma ideia. Por que tem tanta gente fria? O amor está frio, as pessoas estão sofrendo, cada vez mais magoadas, cada vez mais entristecidas. As pessoas não se unem, não se juntam mais, não existe aquela alegria, aquela comunhão. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 2. Então é a primeira referência que eu trago para a igreja nessa manhã. E diz assim a Palavra de Deus, Êxodo 3, 2 em diante. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio da sarça, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para ver essa maravilha, porque a sarça não se queima. Até aqui. E aí eu, orando ao Senhor, pedi, Senhor, como é que eu fico me imaginando ali no lugar de Moisés, porque de fato aquilo que Moisés viu pode ser chamado e pode ser considerado mesmo uma maravilha, né? Uma coisa maravilhosa, porque o que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, o que é normal para nós, é quando nós estamos vendo alguma coisa que está sob efeito do fogo, aquela coisa normal, natural, é que ela se queima, ela se consome, ela precisa de combustível e quando o combustível acaba, aquele produto, aquele comburente, ele se transforma, né? O que era madeira, o que era papel, se transforma em cinzas e não sobra mais nada aproveitável, né? Vamos dizer assim. A mesma coisa acontece comigo, a mesma coisa acontece com meus irmãos, quando nós estamos alimentando o fogo. Que fogo é esse? Eu me refiro agora ao fogo da vida.
Todos nós vivemos, mas a nossa vida, para que ela se mantenha acesa, ela precisa de combustível. E aí a pergunta que eu faço para você nessa manhã: qual é o combustível que tem alimentado a sua vida? O que você tem usado como combustível para manter a sua vida, sua alegria, sua felicidade, a sua motivação? O que você tem usado? É sobre isso que nós vamos falar. E eu posso garantir para vocês que, olhando para os meus irmãos, olhando para as pessoas, eu observo que eu fico pensando assim, qual é a causa? O que leva as pessoas a ficarem abatidas, a ficarem tristes? Existe uma coisa que existe até um livro que fala sobre isso, é um chamado esgotamento espiritual. O que é isso? Esgotamento espiritual. É quando uma pessoa procura dar tudo de si, ela se empenha bastante para fazer aquilo que ela gosta, aquilo que lhe dá prazer, ou seja, aquilo que lhe dá vida. Mas ela faz aquilo com tanta vontade, com tanta força, usando as suas forças, ou seja, usando o seu combustível, até que por mais vontade que a pessoa tenha, por mais determinação que ela tenha, ela realmente consegue ir, digamos assim, bem longe. Digamos que seja uma pessoa, né, cheia de vigor, cheia de saúde, cheia de vontade. E essa vontade faz com que ela vá longe, né, naquilo que ela deseja. Existem várias coisas que lhe dão prazer. Por exemplo, tem pessoas que têm prazer em ter dinheiro, que você trabalha a vida inteira para poder, ao final da vida, ter cada vez mais dinheiro. Tem pessoas que o seu prazer, digamos assim, o próprio trabalho em si, né? Uma casa arrumada, uma limpeza, uma arrumação. Você vai gastar todo o seu combustível para ter aquilo que lhe dá prazer. Então você vai se empenhar, você vai trabalhar dia e noite, você vai suar para ter aquilo que lhe dá prazer. Uma vez tendo prazer, você senta e diz, agora eu estou bem. Mas aí amanhã, se alguma coisa não tiver certinho, você precisa de mais e você vai trabalhar mais ainda para ter aquilo que lhe dá prazer. É o mesmo raciocínio, por exemplo, que leva as pessoas a todo tipo de vício. E quando eu falo de vício, eu não estou me referindo apenas ao uso de drogas. Existe uma doença muito comum nos nossos dias hoje, que é o tal do vício o celular. Então você pega o celular, você acorda de manhã, tem pessoas que não se lembram nem mesmo de dar bom dia ao pai, mas dá bom dia para o celular. Né? Está ali ansioso, querendo saber as notícias, querendo saber as novidades, qual é a novidade de hoje. E quando não satisfeito em saber as novidades, tem pessoas também que querem passar novidades. Né? Você fica procurando novidade para passar para os outros. É uma ansiedade que não tem fim. Você não consegue saciar a tua necessidade de novidade. E fica naquele ciclo vicioso e você fica ali se consumindo, se gastando cada vez mais. Eu quero dizer para você, acompanha aqui comigo em outra passagem, falando sobre esse esgotamento espiritual. Salmo 31, versículo 10. Então, lá no livro dos Salmos, deixa eu acompanhar por aqui, que eu também já tenho separado. Salmo 31, desculpa. Então, no Salmo 31, versículo 10, diz assim: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Aquele irmão que está lá na igreja trabalhando, dando tudo de si, lembra do Salmo 119, versículo 139. Diz a palavra: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos
se esqueceram da tua palavra. Até mesmo o zelo, o cuidado com as coisas de Deus. Agora eu falo até para a igreja do Senhor. Você tem assim um desejo, uma vontade muito grande de trabalhar. E você olha para o lado e vê, não, mas ninguém quer nada, ninguém faz nada, só eu que faço, só eu que trabalho. E você se dedica e se empenha em fazer. A pergunta que eu faço é o seguinte: você está errado em fazer as coisas na casa de Deus, para Deus? Está errado em cuidar da sua casa? Está errado em querer trabalhar, querer estudar, ganhar dinheiro? Não, nada disso é errado. O problema está no seguinte fato: qual é o combustível que você está usando para tudo isso? Porque se você lembrar, vamos novamente aqui para o texto de Êxodo. Diz que a sarça tinha um fogo aceso, era um fogo intenso, estava aceso, mas ele observava que as folhas não se consumiam, continuavam. Então, como é que pode uma coisa dessa? O fogo aceso e as folhas não se consomem, continua do mesmo jeito. Isso é maravilhoso. Moisés viu aquilo como uma coisa maravilhosa. Falou, eu quero ver o que é isso, eu vou me parar aqui, eu quero entender esse negócio. E aí eu quero dizer para você, levar você mais uma vez para nós tentarmos entender o que significa esse fogo intenso que não se apaga e que não depende do seu combustível. Venha comigo para o texto de João, Evangelho de João, capítulo 10. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é um pouquinho, não é só um pedacinho, é com abundância. Quando a Bíblia se refere a essa palavra, que vocês sabem que originalmente o Novo Testamento foi escrito em grego, essa palavra vida, ela é lida com, muita gente já até conhece esse termo, né? O zoé. É a zoé, a vida em Deus, a vida em Jesus. Ela é uma coisa tão intensa, tão maravilhosa, tão completa. Nas próprias palavras de Jesus, ele diz assim: eu quero que vocês tenham isso. E essa vida que eu ofereço não é uma vida limitada, não é uma vida pequenininha, não é uma vida restrita a regras humanas. É uma vida grande e abundante. A palavra diz assim, é com abundância, é muita coisa mesmo. Não é uma coisa apertada, não é pesado. Não, viver em Cristo e Cristo viver em nós se torna uma coisa leve, gostosa e que faz com que a sua força, o seu fôlego de vida, o seu ânimo, ele continua, você não diminui, você não se sente desgastado, você não se sente consumido, porque não é o teu combustível que está sendo usado, é o combustível dele, do Senhor. E quanto mais você vive, quanto mais você desfruta das coisas, das possibilidades dessa vida, mais você tem vontade de viver. E mais você usa o combustível dele, o amor de Deus. Esse é o combustível. E o fato é que quando você aprende a viver essa vida em Cristo, você não se desgasta, você não se consome, você não se entristece. Aquelas raízes de amargura, isso é coisa do passado. Esquece isso, joga isso fora, meu irmão. Joga essa tristeza fora, joga essa mágoa, joga essa solidão fora. Anda na plenitude de Deus, desfruta de tudo que Deus tem colocado à tua disposição. Diz também aqui a palavra do Senhor, nesse mesmo Evangelho de João. Agora eu quero te convidar para ir lá para o capítulo 17, versículo 3.
no capítulo 17, versículo 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que vida é essa, meu irmão? Alguém pode se perguntar, mas que coisa... Quando Moisés olhou e viu e disse que eu quero ver essa maravilha, hoje você se pergunte, que vida é essa que o Senhor está falando? Eu estou falando dessa vida aqui, ó, a vida eterna. Talvez você diga assim, não, mas eu vou esperar quando Jesus voltar e me levar para morar no céu, eu vou ter vida eterna. Não, não, você vai ter vida eterna lá, mas eu estou te convidando para experimentar essa vida eterna hoje, agora. Essa vida completa, essa vida intensa, essa vida em abundância. E ele diz assim, e a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? Ele já diz aqui, ó, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, ele é a nossa vida, ele é o nosso combustível, ele é aquilo que nós precisamos, é aquilo que nos dá fôlego, é aquilo que nos anima. A própria vida em si, né, a referência da palavra vida é ânimo, é o que nos anima, é o que nos põe de pé, é o combustível que falta para que nós possamos desfrutar de tudo e ter a vida abundante e completa em Deus. Então, se você deseja isso, eu te convido para fazer só mais uma coisa. Para que você tenha essa vida, é necessário que você faça uma coisa muito importante. Vamos para João, só para encerrar, é a última passagem. João, capítulo 12, versículo 24. João 12, 24, que diz assim: na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que significa isso? Meu querido irmão, infelizmente, eu digo para você poder desfrutar dessa vida maravilhosa e abundante que eu já citei aqui, é necessário que você tome uma atitude, e essa atitude depende de você, não depende de Deus. É você que vai ter que fazer isso. A palavra diz assim, ó, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, olha, o grão de trigo quando cai na terra, ele tem que morrer. Tem que morrer. E quem vai matar esse grão de trigo, quem vai matar esse eu, quem vai matar esse ego, sou eu mesmo. Se eu não fizer isso, é uma possibilidade. Se esse grão de trigo não morrer, ele vai continuar vivo. Mas ele vai continuar usando o seu próprio combustível, ele vai continuar se desgastando, vai continuar fazendo força, vai continuar resistindo, tá? Para viver a sua própria vida. Mas não deixe, não permite que Jesus viva em você. Então você quer continuar assim? É um direito seu. Você quer continuar vivendo com as suas próprias forças? Vá em frente. Mas o dia que você abrir mão dos seus interesses, o dia que você abrir mão do seu ego, o dia que você abrir mão da sua vida e morrer, mortificar a sua carne e deixar e falar assim, ó Senhor, agora essa vida não me pertence mais. Eu lembro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, que o apóstolo diz assim, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Então é isso que eu te convido nessa manhã. Mortifica esse trigo, mortifica esse trigo. Dê espaço para que Jesus Cristo entre e faça morada. Ele vai viver dentro de você. Tá? E você vai desfrutar da beleza e da plenitude do que é um viver em Cristo. É uma nova vida, a Zoé de Deus. Tá? É viver cheio de alegria, cheio de emoção, cheio de paz, cheio de tudo, sem regras. Tá? A regra é deixar Cristo viver dentro de você. É isso que eu te convido nessa manhã. Um grande abraço, Deus te abençoe. Tá? Um grande abraço, a paz do Senhor para todos, irmãos.